Muito boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, mas muito particularmente a senhora juíza conselheira Dora Neto Gomes. E antes de darmos início à audição da senhora juíza conselheira Dora Neto Gomes, queria transmitir que haverá uma reunião da nossa comissão amanhã às 16 horas. Portanto, fica agendada cumprindo o prazo regulamentar para esse agendamento. Naturalmente, é uma indicação que transmito depois de o Sr. Presidente me ter transmitido indicação nesse sentido. Vamos dar agora, então, início à primeira parte da nossa ordem de trabalhos. Vamos proceder à audição da Sra. Juíza Conselheira Dora Sofia Lucas Neto Gomes, que é candidata a Juíza do Tribunal Constitucional. Conhecem a grelha de tempos. Haverá uma intervenção inicial da Sra. Conselheira por um período de tempo até 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar disporá de 6 minutos e os deputados únicos terão 3 minutos. Concluiremos esta audição com a intervenção final da Sra. Conselheira. E, portanto, sem mais delongas, vamos iniciar a audição. Tem a palavra a Sra. Conselheira. Muito obrigada pela palavra. Excelentíssima Senhora Presidente desta sessão da Comissão, excelentíssimos Senhores Deputados, como juíza dos Tribunais Administrativos, não poderia ter sido destinatária de uma honra maior da que resulta do convite que me foi dirigido para apresentar a minha candidatura à juíza do Tribunal Constitucional. Honra esta que só poderá vir a ser superada pela efetiva eleição por Vossas Excelências para o cargo. Nesta circunstância, cumprimento respeitosamente todos, a Sra. Presidente e todos os deputados aqui presentes, manifestando publicamente isso mesmo, o quanto me sinto honrada por esta audição. Foi-me pedido que fizesse uma breve apresentação do meu currículo e eu pensei, partindo do currículo, aliás, que já vos foi divulgado, apresentar-me traçando duas linhas. Uma linha do tempo e uma linha do modo, procurando melhor resumir e destacar alguns aspectos que julgo poderem vir a servir de referenciais para a decisão que Vossas Excelências terão de tomar e que se justificam no âmbito e contexto desta audição que antecede o ato de eleição para o cargo de Juíza do Tribunal Constitucional. Comecemos, pois, pela linha do tempo. Não querendo recuar muito, nem demasiado, não queria também deixar de referir que sou ribatejana. Nasci em Torres Novas, no distrito de Santarém, fiz os meus estudos primários e secundários em Torres Novas e no entroncamento e, à data, em 1991, fui a única aluna do Liceu Maria Lamas a entrar em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. Não digo isto porque não sei se até posso ter sido a única a concorrer nesse ano, mas também isso é significativo, não é? Uma única pessoa a concorrer e a entrar. Dos 18 aos 23 anos, licenciei-me então aqui em Lisboa, na Faculdade de Direito, fiz depois o estágio e exame de acesso à ordem, tendo exercido muito brevemente a advocacia, também uma breve passagem pela Direção-Geral de Aviação e pela Secretaria de Estado do Trabalho e Formação. Em 2002, comecei então a preparar-me para o curso especial de ingresso ao SES, no contexto da reforma do contencioso administrativo, de que falarei mais à frente. E, em janeiro de 2003, com 29 anos e 2 filhos pequenos, ingresso no SES, e circunstância essa que marcou também o meu regresso a Lisboa. Excelentíssima Presidente, excelentíssimos senhores deputados, tenho 50 anos e 20 de magistratura, todos na jurisdição administrativa e fiscal, embora tenha sempre exercido funções na área do contencioso administrativo. O juiz administrativo é um juiz especializado em questões de equilíbrio de poderes. Os litígios de direito público que emergem das relações jurídico-administrativas, para os quais são competentes os tribunais administrativos, impõem limites funcionais ao juiz, que são os mesmos que se impõem à justiça administrativa. À luz do princípio da separação de poderes, perante a existência de espaços de livre aloração e de decisão administrativas, dentro dos quais o juiz não deve entrar, não podendo substituir-se a administração nesses espaços que lhe estão destinados e lhe são próprios, mas tudo isto sem prejuízo do dever de verificar
e de conhecer do cumprimento dos aspectos vinculados que os conformam, designadamente o respeito pelos princípios fundamentais que regem o exercício da atividade administrativa, conforme estão plasmados na Constituição e no Código do Procedimento Administrativo. Foi nesta ambiência administrativista que fiz o meu percurso normal como magistrada nos tribunais de primeira instância, tendo sido depois promovida através de concursos curriculares de acesso à segunda instância, no Tribunal Central Administrativo Sul e, mais recentemente, ao Supremo Tribunal Administrativo. A minha passagem pela primeira e pela segunda instância foi interrompida em cerca de 3 anos cada, motivada pelo exercício das funções de juíza secretária no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, de 2013 a 2019. Fui também, enfim, fui a primeira magistrada a exercer o cargo e também a primeira mulher. Até ali era um técnico superior que tinha exercido estas funções. Apraz-me dizer que o exercício das mesmas, de muito trabalho intenso e exigente, junto de 2 dos presidentes do Supremo Tribunal Administrativo e por inerência do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Conselheiro António Calhau e Conselheiro Vítor Gomes, assim como junto de todos os membros do Conselho, como sabem, são 11 no Conselho dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 4 eleitos pelos seus pares, 4 juízes eleitos pelos seus pares, 2 membros designados pelo Presidente da República e 4 membros eleitos por Vossas Excelências. Foi muito clarificador acerca da sua importância e funcionamento enquanto órgão de gestão e disciplina da jurisdição, das virtualidades e particularidades deste tipo de governo do Judiciário. Enquanto juíza desembargadora, fui também, em acumulação de serviço, a Coordenadora Regional de Formação para o Staff da Zona Sul, cargo esse que exerci também, em acumulação, durante 3 anos, aí me dedicando ao acompanhamento dos senhores auditores. Como sabem, são 3 anos de formação de juízes no SES, um primeiro ano na escola, no Centro de Estudos Judiciários, um segundo e um terceiro ano já de formação em contexto de trabalho, e essa função de coordenação que sempre exerci em estreita articulação com os senhores juízes formadores nos tribunais, assim como com as minhas colegas coordenadoras de formação do Norte. Desse período retenho com agrado, apesar de todas as dificuldades inerentes ao cargo, a mais-valia que foi ter podido ter um papel mais ativo na formação também dos novos juízes. Já a minha passagem pelo Supremo Tribunal Administrativo, caso Vossas Excelências entendam eleger-me, como assim o espero, é, na presente data, uma passagem breve, pois que fui nomeada no passado mês de julho e tomei posse também no mesmo mês, sendo certo que, com a minha idade, terminando, caso venha a ser eleito um mandato único no Tribunal Constitucional, conto regressar e assim retomar o exercício de funções nesta jurisdição, onde me fui formando como magistrada e também como pessoa. Paralelamente, referir também que ao longo destes 20 anos fui mantendo sempre algum tipo de intervenção cívica em diversas iniciativas e projetos ligados aos temas da justiça administrativa, assim participando ativamente no debate, na análise e na procura de soluções para a resolução de alguns problemas, conforme resulta e tentei enunciar no meu currículo. A responsabilidade por uma tutela jurisdicional efetiva é uma responsabilidade partilhada. Todos nós, no âmbito do que nos compete, devemos contribuir para que seja uma realidade. E com esta linha de raciocínio, iria passar então para a segunda linha com que me previ apresentar, que é a linha do modo. O direito a uma tutela judicial efetiva, tal como o direito geral de acesso aos tribunais previsto no artigo 20 da Constituição, inclui, como sabemos, a garantia constitucional de um processo justo e, especificamente, uma legislação processual que assegure uma decisão em prazo razoável. Sendo destacar, neste contexto, as exigências de uma tutela urgente, definitiva, provisória ou pelo menos cautelar, valendo também a prioridade dada à tutela dos direitos, liberdades e garantias no artigo 20, número 5 da Constituição. Importa sublinhar que, em Portugal, foi a Constituição que abriu as portas, através das sucessivas revisões constitucionais, a uma alteração substancial do sistema da justiça administrativa. Na sequência disso, e muito particularmente com a reforma do contencioso administrativo, o CPTA, publicado em 2002, transformou-o radicalmente no sentido da sua subjetivação, com consequências muito relevantes para a prossecução dos direitos fundamentais dos particulares.
Importa, neste contexto, sublinhar a criação, logo em 2002, no Código de Processo dos Tribunais Administrativos, de um meio processual principal, urgente, concretizando a previsão constante do artigo que já referi, mas indo além dela, que criou a intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores deputados, como todos sabem, é na Constituição que se estabelecem as grandes linhas pelas quais se pauta o direito administrativo, sendo evidente a dependência deste perante o direito constitucional. Mas também, como todos sabem, o inverso é verdadeiro. O direito constitucional depende muito do direito administrativo, pois que é neste que se efetiva e é através da justiça administrativa que se realiza. Neste pressuposto, o processo e as decisões dos tribunais administrativos refletem a concreta efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos, mas a justiça administrativa tem ainda outra justificação. A necessidade de defesa do interesse público legitimamente definido pelo legislador e posto a cargo da administração e que, por esse motivo, mais especificamente se deva dizer, diria eu, retomando o mote com que iniciei esta linha do modo, a finalidade da decisão de um juiz administrativo reside na necessidade permanente de garantir o equilíbrio definido na lei e na Constituição entre estas duas realidades, a garantia jurisdicional administrativa conferida ao cidadão e a defesa do interesse público legitimamente definido pelo legislador e posto a cargo da administração, num claro respeito pelo princípio da separação de poderes, que assim se torna, para um juiz administrativo, como eu, um vetor essencial e sempre presente nas suas decisões. Por tudo isto, desenvolvi, julgo, ao longo da minha carreira, profunda compreensão dos princípios constitucionais e um compromisso inabalável com a promoção da justiça à luz de tais princípios. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores deputados, na circunstância que me trouxe aqui hoje, julgo que devo ainda destacar alguns aspectos de personalidade que me caracterizam, tais como a permanente atitude de resolução de problemas. Enfim, aprendi que o mundo se divide à minha custa, não é? Aprendi que se divide em pessoas que criam problemas e as que resolvem problemas. Normalmente todo o lado de lá. Senhora Conselheira, nós atingimos o nosso tempo e, portanto, eu pediria apenas para terminar, que fosse concisa. Muito bem. Da minha intervenção, vou concluir de tudo o que disse. Gostaria que retivessem, além do mais, o seguinte, que tenho plena consciência da importância indiscutível que o Tribunal Constitucional teve, tem tido e continuará a ter como guardião da Constituição e peça fundamental na defesa intransigente de um Estado de Direito em Portugal e dos direitos fundamentais e que me sinto capaz de contribuir para este propósito, caso venha a ser eleita por Vossas Excelências. Gostaria que retivessem também o profundo conteúdo ético que tenho posto no centro do cumprimento do meu mandato de juíza, tão distante que está de um mero cumprimento rotineiro da função. Permita-me mais um minuto apenas para citar o professor João Lobo Antunes, que num colóquio em que o ouvi questionado sobre qual seria o atributo específico de um bom médico, ele disse claramente que não saberia dizer, mas saberia identificar aquele que, na sua ausência, ele mais notava. E referia-se a um designado Victorian sense of diligence, e que se traduziu nisto, que é o fazer, o não deixar para amanhã, a tal diligência que exige alguns sacrifícios pessoais, a responsabilidade, o assumir para si a responsabilidade para cada caso, e, por fim, a capacidade, já a confiança nos outros, de que o que se faz, se vai fazer bem feito. E eu revejo-me muitíssimo nestas palavras, e a última frase não tenho como juíza e nem muito menos como candidata à juíza do Tribunal Constitucional, não tenho nem programa nem ideologia de que possa dar notícia e pelos quais Vossas Excelências me possam avaliar, num respeito absoluto pela minha independência, de julgar as coisas segundo o caso concreto e o direito aplicável e, portanto, é apenas esse o penhor que posso e devo entregar a Vossas Excelências, esperando que o aceitem e confiem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Conselheira Dora Neto Gomes. Agradeço a sua intervenção inicial. Disporá ainda de 10 minutos no final para responder às questões suscitadas. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a candidata, a Sra. Conselheira Dora Gomes. A avaliação que nos é pedida aqui é, diria, predominantemente curricular e, portanto, naturalmente não vou entrar em detalhe, em exaustão, naquilo que é o currículo bastante meritório que nos fez chegar e evidenciaria apenas no currículo da Sra. Conselheira a circunstância, como referiu, de ser magistrada há cerca de 20 anos,
de ter desempenhado funções no Tribunal Central Administrativo do Sul e atualmente como conselheira no Supremo Tribunal Administrativo. E destacarei ainda o interesse especial que evidencia, que parece ter nas matérias de direito público, interesse que se mostra também evidente a partir das publicações que também constam do currículo que apresenta. Como disse, sendo a senhora conselheira uma juíza, julgo que a independência é-lhe com naturalidade essencial e reconhecida e não resulta de modo algum prejudicada pelo facto de ser indicada por um órgão político. Eu destacaria, Sra. Presidente, 3 aspectos nesta audição que gostaria de que a senhora conselheira pudesse partilhar connosco também um pouco sobre estas dimensões. A primeira, relativamente ao facto de existirem diferentes modelos de jurisdição constitucional e com a opção do nosso modelo em não admitir o recurso de amparo. Ora, como é consabido, existem 2 modelos de fiscalização da constitucionalidade, o nosso, que é o modelo europeu autónomo, cujo modelo será, se quisermos, o Tribunal Constitucional alemão, onde existe um órgão especificamente concebido para a apreciação da constitucionalidade. E depois existe um outro, que é o chamado modelo difuso, em que os Supremos Tribunais se inserem, por assim dizer, na estrutura dita normal dos tribunais. E mesmo neste modelo difuso, a curiosidade é que mesmo o Supremo Tribunal é invariavelmente composto por juízes nomeados por órgãos políticos, que é, se quisermos 2 exemplos, o Supremo Tribunal americano e o Supremo Tribunal Federal brasileiro. E, portanto, isto para dizer que não há nenhum país do mundo em que se entregue a fiscalização da constitucionalidade das leis a tribunais compostos exclusivamente por juízes de carreira. E eu abri aqui apenas um parênteses, porque me parece relevante nesta audição, para uma breve nota sobre a razão de ser da natureza da intervenção dos órgãos políticos nesta sede. Nós entendemos que é necessária uma reforçada legitimação democrática daqueles, no caso da senhora conselheira, pelos quais pode passar a anulação das decisões do legislador democraticamente eleito. E é também uma forma de assegurar no Tribunal Constitucional uma pluralidade de pontos de vista e de diversas mundividências e, assim, também o Tribunal poder representar essa pluridimensão de mundividências da nossa comunidade. E, como dizia, nós temos um Tribunal Constitucional que fiscaliza normas, mas que não se indica a solução dada a um problema e a um caso concreto. Existem algumas pessoas que acham vantajoso o recurso de amparo, consideram essa solução mais abrangente sobre a proteção relativamente aos direitos fundamentais. Gostaria, se achar pertinente, de ouvir sobre esta dimensão. A segunda dimensão que gostava de trazer tem a ver com a opção do Tribunal por uma atitude, vou chamar-lhe, não demasiado ativista. Os tribunais constitucionais são muitas vezes criticados por uma autocontenção excessiva, o que significa, na realidade, que não se imiscuem demasiadamente nas opções do legislador democraticamente eleito ou nas opções do Poder Executivo. E a minha pergunta é como é que a senhora candidata observa o exercício da função de juiz constitucional, se com maior contenção ou menor contenção, sendo certo que a autocontenção se pode justificar pelo princípio democrático e pela separação de poderes, mas também o excesso de autocontenção pode ser desarmonioso do ponto de vista do princípio da constitucionalidade. Uma terceira questão, que para nós é estruturante e é estruturante para o Estado de Direito Democrático, tem a ver com as garantias de defesa. E é uma questão que é recorrentemente controvertida, é esta, a do alegado excesso de garantias, nomeadamente no processo penal, e, portanto, queríamos ouvi-la sobre este ponto, aqueles que são chamados a elegê-la, perceberem um pouco qual é que é a sua sensibilidade perante esta questão. Aliás, o artigo 32, número 1 da Constituição, quando refere que o processo criminal assegura todas as garantias de defesa, gostaríamos até de saber se entende que ao legislador está subtraída ou não a possibilidade de restringir estas garantias de defesa por via infraconstitucional, ou se, pelo contrário, este preceito constitucional tem precisamente por consequência, privar o legislador ordinário da disponibilidade sobre tal garantia. A quarta nota tem que ver com a competência do Tribunal Constitucional e o papel que pode também desempenhar. Como dizia há pouco, o nosso sistema é um sistema em que se fiscaliza a conformidade constitucional de normas e, portanto, para nós é fundamental perceber qual é que é também
conceito de norma, qual é que entende que é, quando é que se verifica o preenchimento desse conceito de norma. Queríamos ouvi-la um pouco sobre isso. Uma última pergunta, Senhora Conselheira. Referiu há pouco, no início, no exercício da sua judicatura, que é naturalmente preocupada com os direitos dos cidadãos, como teve a oportunidade de dizer, e no âmbito do equilíbrio de poderes que falou na sua exposição inicial, gostaríamos de saber se foi confrontada com a necessidade de desaplicar normas por as considerar desconformes com a Constituição. E termino. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Passamos ao Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Juíza Conselheira Dora Lucas Neto e candidata ao Tribunal Constitucional. Começo por cumprimentar e por saudar a disponibilidade que teve para aceitar este desafio. Vi com muita atenção o currículo vitae que nos enviou, destaco o louvor que lhe foi concedido e que lhe foi atribuído pelo exercício das funções que desempenhou no âmbito do Conselho Superior dos Staffs, e aqui também o destaque, portanto, como um garante da boa execução das tarefas a que se propõe. E começo por lhe perguntar, se bem que já ficou mais ou menos claro da intervenção inicial que a senhora Conselheira fez, relativamente aos motivos que a levaram a aceitar esta candidatura. Vou-lhe colocar 3 questões muito específicas. Uma que se prende, portanto, além da que lhe coloquei sobre os motivos, porque é que entendo que uma administrativista de carreira poderá ser feliz no Tribunal Constitucional, pergunto-lhe também, além disso, porque é evidente que isso também faz parte da nossa vida, quando abraçamos um desafio é porque achamos que nos vamos ali sentir bem, coloco-lhe, como disse, 3 questões. Uma que me preocupa muito, que é a rejeição quase sistemática dos pedidos de fiscalização concreta da constitucionalidade. Eu, nas sucessivas audições aos senhores juízes candidatos, aos candidatos, aos juízes de carreira ou não, ao Tribunal Constitucional, tenho colocado esta questão. Preocupa-me muito que a maioria deles nem sequer chegue a ser admitidos precisamente por questões formais, porque no requerimento de interposição de recurso, a formulação com que é suscitada o concreto sentido em que aquela norma foi aplicada não está bem formulado, por inépcia ou o que quer que seja, mas é perfeitamente perceptível a substância rejeitada nos termos e com os fundamentos que nós conhecemos da Lei de Organização do Tribunal Constitucional. E preocupa-me porque é o Tribunal Constitucional admitir-se de uma das suas mais nobres funções, que é o de poder decidir e pronunciar sobre o caso concreto, sobre a aplicação da Constituição ao povo, aos cidadãos. Portanto, esta é a questão que gostava que se pronunciasse sobre isto, o que é que pensa sobre isto, e designadamente até quando se remete muitas vezes para que esta questão já foi apreciada e já foi decidida. Às vezes é preciso mexer naquilo que já foi apreciado e já foi decidido com novos olhos para que possa haver soluções muitas vezes jurídicas diferentes. Outra questão que eu gostava de lhe colocar é a questão sobre... Gostava de ouvir, não é colocar-lhe a questão, gostava de ouvir pronunciar-se relativamente à inadmissibilidade da mudança de relator em sede de fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Ou seja, ao contrário do que acontece nos processos de fiscalização concreta, é que nos termos do artigo 79b, número 2, é possível, portanto, remete diretamente para o Código de Processo Civil, e quando o relator é vencido, é nomeado outro relator, aqui não. Se nós virmos o cotejo e a conjugação das normas dos artigos 63 e 65 da Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional, vemos que após a distribuição do memorando do Presidente do Tribunal, e depois é feito o debate para fixação da orientação daquela decisão concreta pelo Tribunal Constitucional, e depois é designado um relator, é sorteado e designado um relator. Acontece que muitas vezes, no decurso da troca de argumentos e fundamentação para se chegar ao desidrato da solução final, relativamente àquela decisão em concreto, muitas vezes são trocados argumentos que acabam por a fundamentação não ser aquela que o próprio relator perfilha. Isto aconteceu recentemente
numa situação em concreto, e eu não lhe vou perguntar o que é que a senhora conselheira faria nessa situação, porque não a vou colocar nessa situação, mas se no final da discussão de um determinado processo resultar que a fundamentação não é aquela em que se revê e que no fim vai ser, enfim, vai ter que descrever e relatar um acórdão fundamentando uma decisão sobre a qual não concorda e na qual não se revê, o que é que pensa sobre a solução que está consagrada nos termos, nas normas dos artigos 63, designadamente do 63, número 2, que diz o debate, sobre o debate preliminar e a distribuição, portanto, a Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal, e depois o 65, sobre a formação da decisão da Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional. Eu pergunto, concorda com esta solução jurídica que está plasmada na lei, ou seja, o relator, não obstante não concordar, tendo sido designado, terá que relatar o acórdão, portanto, concorda com isso? A última questão que lhe quero colocar é sobre a questão dos metadados. Como sabe, está pendente em sede de fiscalização preventiva no Tribunal Constitucional o processo legislativo que terminámos aqui recentemente no Parlamento e que teve que ver com o facto do Acórdão 268 de 2022, de 19 de abril, que declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral dos artigos 4º, 6º e 9º da Lei 32 de 2008, a denominada Lei dos Metadados, que tinha transposto para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva 2006/24/CE. Este acórdão foi preferido na sequência da vasta jurisprudência. Vou terminar, Sra. Presidente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que declarou a invalidade daquela diretiva. Estando em causa e estando um processo pendente no Tribunal Constitucional, não vou perguntar à Sra. Conselheira, obviamente, o que é que pensa da solução que a que o Parlamento chegou. Mas vou-lhe perguntar, e não sendo este um problema exclusivo da nossa ordem jurídica interna, uma vez que também se está a colocar este lá fora em termos dos restantes os Estados-membros, gostava de ouvir sobre a magna questão de como conseguir o equilíbrio entre o direito à segurança e o direito à liberdade. O que pensa sobre esta matéria de direitos fundamentais? E, em concreto, como vamos conseguir conformar o nosso direito interno com aquilo que, em concreto, a malha apertadíssima da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia tem decidido. Agradeço. Irei só terminar, já ultrapassou um minuto, só um segundo para desejar as maiores felicidades na votação que irá ter lugar na Assembleia da República e no exercício do cargo, caso venha a ser eleita, como é expectável. Muito obrigada. Agradeço à Sra. Deputada Mónica Quintela. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentar a todos os senhores e senhores deputados e, em particular, a Sra. Doutora Juíza Conselheira Dora Neto Gomes, pela sua presença aqui na nossa primeira comissão. Bom, de referir toda a riqueza que o seu currículo tem e que sabemos que irá certamente fazer um bom trabalho. Nada temos contra esta nomeação. Esperamos, obviamente, como todos os juízes do Tribunal Constitucional, que seja feita com a isenção necessária, e será feita certamente. No entanto, há uma coisa com que nós não concordamos e não podemos deixar de o referir aqui. É que o mau exemplo que estamos a dar ao país com esta eleição sendo feita nesta altura. Estivemos meses à espera para eleger um novo juiz para o Tribunal Constitucional. E é precisamente numa altura que existe uma crise política que as eleições foram marcadas à pressa para o próximo dia 30. Foi uma coisa que discordámos logo na altura, em conferência de líderes, porque se tivemos tantos meses à espera, qual seria o problema de esperarmos mais alguns meses, porque sabemos todos, e não é segredo para ninguém, que vai haver um novo espectro político em Portugal, que vai haver uma nova eleição da Assembleia da República, deputados eleitos à Assembleia da República. E não nos parece ético que seja nesta altura e agora com as eleições já marcadas que estejamos a nomear juízes para o Tribunal Constitucional. Obviamente nada me move contra a Sra. Doutora Juíza Conselheira Dora Neto Gomes, nem a nós, nem ao nosso partido, mas não queria deixar de referir também esta situação. Agora, em relação, e fazendo perguntas concretas, nós sabemos que existe um processo, ou existia, um processo de revisão constitucional em curso, um processo que foi iniciado por uma proposta do Chega, e entre outros objetivos desta iniciativa foi conseguir a neutralidade ideológica da Constituição. É importante que haja
na Constituição da República uma reforma, por exemplo, na justiça criminal, assegurar a independência dos tribunais, dos órgãos de investigação criminal e também das entidades reguladoras face ao poder político. Aliás, se não houvesse autonomia do Ministério Público, ninguém acredita que existiria uma investigação como houve neste do processo Influencer, ou o processo Marquês, ou o processo EDP, ou o processo Tutti Frutti e todos os outros processos que foram passando dentro do nosso país. Com tudo o que tem acontecido recentemente, particularmente a pandemia, a emergência das alterações climáticas, os fenómenos migratórios, o próprio fenómeno da geringonça de esquerda, etc., seria de esperar também, ou a pergunta que faço é se não seria de esperar também que as disposições da nossa Constituição começassem a refletir também essas preocupações. E referimos-nos ao poder efetivo que se manifesta designadamente nos seguintes momentos. Quando a maioria que governa se vê impedida de adotar medidas legislativas necessárias ao cumprimento do seu programa e objetivos políticos, quando se trata da formação de uma maioria constituinte para a qual o seu voto é indispensável, ou quando se trata do preenchimento de um conjunto amplo de lugares políticos, ou para a eleição de titulares dos órgãos constitucionais, ou ainda para a designação pela Assembleia da República de membros de entidades previstas na Constituição. A pergunta que lhe faço é de que forma entende que a Constituição poderá tornar-se mais aberta e com menos ideologia, por um lado, e de que forma poderá ser adaptada a uma realidade nova que vai para além da predominância dos dois partidos mais votados, por outro lado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Juíza Conselheira Dora Lucas Neto, antes de mais gostaria de felicitá-la pelo seu currículo e desejar-lhe boa sorte na sua eleição, no exercício das funções, caso venha a ser eleita. Mas nós não podemos deixar de começar esta audição sem fazer um ponto prévio de enquadramento da atual situação política e das circunstâncias que são conhecidas, mas que parece que é um elefante na sala e todos nós insistimos em ignorar. A verdade é que o país está a atravessar uma grave crise política, criada no seio do governo do Partido Socialista, e é manchada por um degradar sem comparação daquelas que são as nossas instituições políticas, democráticas e sociais. É com este enquadramento com o Primeiro-Ministro e um governo missionários e com uma Assembleia da República com com dissolução que, como sabemos, ocorrerá no próximo dia 15 de janeiro, que o PS vem propor a nomeação de um juiz para o Tribunal Constitucional, quando já sabemos que há muitos meses que esta deveria ter sido feita. Os senhores deputados propõem que, em plena crise política, se nomeie um juiz para um mandato de 9 anos, e a primeira pergunta que nos vem à mente é se não existiria uma melhor altura para isso. Com melhores circunstâncias, poderíamos tê-lo feito e já agora também poderíamos tê-lo feito numa altura com mais estabilidade política. A necessidade de nomeação de um juiz conselheiro verifica-se desde junho, com a renúncia da doutora juíza Maria da Assunção Raimundo, pelo que não percebemos como é que se conseguiram passar tantos meses e só agora é que o PS indicou o nome. Relembramos que ao Tribunal Constitucional, nos termos da nossa lei fundamental, é quem compete administrar a justiça em matérias de natureza jurídica ou constitucional e, portanto, num momento tão particular da nossa vida democrática, com tantas incertezas de índole jurídica e institucional, parece-nos claramente extemporâneo e inoportuno que decorram nomeações para o Tribunal Constitucional, porque, no final de contas, poderá ser este o último garante e saída dos charilhos e labirintos a que as governações do Partido Socialista condenam o país. E não podemos deixar de dar esta primeira nota, preocupação quanto às prioridades políticas do Partido Socialista, mas também não podemos deixar de dar uma segunda nota relativamente a outras prioridades políticas do Partido Socialista, conforme foi tornado público na comunicação social, onde soubemos que o desígnio último do Partido Socialista para o Tribunal Constitucional é o equilíbrio de género. Compreendemos a questão da igualdade de género e da importância de ter mulheres em posições de relevo na sociedade, mas o que está aqui em causa é algo muito distinto. O PS elevou a igualdade de género ao último desígnio das suas escolhas para o Tribunal Constitucional e isto, se for assim, para nós é preocupante, porque a designação deve ter em conta a experiência, a capacidade e a competência adquiridas pela pessoa e não pelo seu género em primeiro lugar. E isto tem implicações que não se resumem ao cotidiano da política partidária e que afetam inclusivamente a candidata que hoje se apresenta nesta comissão e que vê o seu currículo relegado para notas de rodapé dos jornais.
O currículo e a experiência de um candidato não podem ser menosprezados pelas atribuições da responsabilidade de escolha exclusivamente pelo género, e não estamos, por isso, a colocar em causa aquela que é a competência e a qualificação da senhora juíza conselheira, antes pelo contrário, isso foi o PS que fez. Estamos apenas a constatar as prioridades invertidas do Partido Socialista que impactam com a credibilidade do sistema judiciário e dos órgãos titulares de soberania. Como descrevia um jornal diário, PS indica a juíza Dora Lucas Neto para o Tribunal Constitucional para reduzir desequilíbrio de género, ou outro título dizia que PS justifica a escolha para o Tribunal Constitucional para que não fique ainda mais desequilibrado em matéria de género. Caricato é que o próprio Partido Socialista tenha manifestado uma posição contrária à existência de cotas no Tribunal Constitucional, e foi também o Partido Socialista que chumbou propostas que impunham cotas de género no Tribunal Constitucional. E, portanto, é com alguma surpresa que constatamos este argumentário na designação de um membro do Tribunal Constitucional. Estes foram os pontos explícitos que nós queríamos fazer, e de forma a devolver alguma credibilidade e respeito às instituições, que também passará por reequilibrar na balança os valores e os princípios que devem guiar a nossa sociedade. Isto à parte, importa também aferir da parte jurídica, que é essencial ao percurso, e por isso mesmo gostávamos de colocar 4 questões. A primeira, se nos poderia descrever de que forma, além do que já disse na sua intervenção inicial, é que a sua experiência nos tribunais administrativos lhe permitirá adquirir competências essenciais para o desempenho das suas funções no Tribunal Constitucional. Se, tendo em conta que matérias sensíveis e socialmente delicadas que dizem respeito à matéria de direitos fundamentais e configuram mudanças de paradigma que serão analisadas no Tribunal Constitucional, como é, por exemplo, a lei dos metadados ou a morte medicamente assistida, de que forma é que considera que a sua formação profissional e pessoal auxiliará na decisão sobre matérias tão sensíveis e centrais para a sociedade portuguesa? Em terceiro lugar, perguntar qual é a sua posição relativamente à criação de um recurso de amparo para o Tribunal Constitucional, e se considera que a tutela de direitos fundamentais, tal e qual como está configurada na Constituição, e com os meios jurídicos disponíveis, é suficiente. E, por último, relativamente aos tempos de decisão nos tribunais, dos processos dos tribunais administrativos, o que também é, aliás, extensível ao Tribunal Constitucional, se considera que a demora excessiva na conclusão dos processos afeta não só os cidadãos, mas também a credibilidade e a efetividade da justiça como um todo, e se considera que está a ser efetivamente cumprido, com a excessiva demora dos processos, o acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efetiva, tal e qual como está consagrada no nosso artigo 20 da Constituição. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Nós concluímos esta ronda de perguntas com o Grupo Parlamentar do PCP e darei a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira Dora Lucas Neto, agradecer, em nome do PCP, a sua intervenção inicial, a partilha que fez com esta Comissão de alguns dos valores que guiam e que pautam a sua atuação enquanto profissional, e também felicitá-la naturalmente pela candidatura a Juíza do Tribunal Constitucional. Como é evidente, não seria apropriado estarmos a questionar ou a abordar este ou aqueles aspectos de política legislativa e, portanto, não o faremos. Julgamos até não ser o objetivo destas audições, até tendo em conta a forma como se processa a própria eleição e os objetivos que estas audições revestem e, portanto, nessa medida, e sendo expectável que seja eleita para o Tribunal Constitucional, desejamos-lhe um bom trabalho e as melhores felicidades naquela que é uma missão de grande honra, também de grande responsabilidade, mas que temos a certeza que poderá desempenhar da melhor forma. Muito obrigada. Agradeço à Sra. Deputada Alma Rivera. Concluímos a ronda das questões e, portanto, vou devolver a palavra para a sua intervenção final à Sra. Conselheira Dora Lucas Neto. Tem a palavra, Sra. Conselheira. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer as palavras de apreço que me foram dirigidas, mas também não quero deixar de dizer algo sobre, no fundo, a interpelação a que assisti, julgo que não me foi dirigida, segundo percebi, pelo Sr. Deputado do Partido Chega e pela Sra. Deputada do Partido da Iniciativa Liberal.
De facto, este procedimento, pelo menos em relação a mim, eu aceitei esta candidatura antes do dia 7 de novembro. E aceitei apresentar e mostrar-me disponível para aqui vir, no fundo, apresentar-me perante Vossas Excelências, como disse, e defender, enfim, apresentar também o meu currículo. Fui, aliás, convocada para estar aqui agora a esta hora. Ou seja, não tendo eu, no meu juízo, deixado de ser juíza e perdido nenhuma das minhas qualidades nestas 3 semanas, eu julgo que é, de facto, e com todo o respeito, mas tenho que o dizer, se calhar é devido de profissão, de uma deselegância, uma pessoa estar aqui sentada, a dispor-se a apresentar ao que vem e, no fundo, acabar, embora tendo dito que não era nada contra mim, é muito desconfortável. Ou seja, essa é uma questão que eu julgo que ficou decidida em conferência de líderes e não esperava vir aqui e antes agora de poder ter o período de respostas, ser confrontada com essa consideração que, aliás, foi tornada pública. Mas pronto, dito isto, vou assumir que, e responder, no fundo, às perguntas que me foram feitas. Eu julgo que as posso, também pelos senhores deputados, eu julgo que as posso organizar em 2 ou 3 categorias, também para não ultrapassar o tempo, porque esta semana é de muito trabalho para todos, como também é público e notório. Há questões que se prendem, por muito que eu gostasse de discutir com todos, noutro contexto, questões que ou estão pendentes no Tribunal Constitucional, ou poderão vir a estar, ou que de facto são questões fraturantes da sociedade, e como juíza, naturalmente, tenho a minha predisposição, a minha pré-compreensão, mas que, também como juíza, estou habituada a afastar-me delas no processo de formação dos meus juízos sobre os casos que vou decidir. Muito em particular, e fazendo a ponte com as perguntas do que é que um juiz administrativo pode aportar ao Tribunal Constitucional. Sendo eu já há algum tempo juíza dos Tribunais Superiores, porque no processo de formação do juízo num Tribunal Superior é um processo deliberativo e colegial. No fundo, não há outra atitude a ter. A pessoa tem que estudar, tem que formar a sua convicção, tem que estar preparada para convencer, mas também para ser convencida. E aí vem também a questão que a doutora Mónica Quintela diz, eu não pensei muito nisso, é uma questão, e também está ligada a um caso concreto, e portanto até para não cometer aqui nenhuma... E também não sei, não é, ao sítio onde vou chegar no Tribunal Constitucional, qual é o estado da arte sobre essa questão que levantou alguns problemas, mas de facto nas outras jurisdições o relator, embora o processo não seja tão deliberativo como é no Tribunal Constitucional, mas é ainda colegial, mas aí, de facto, se o relator fica vencido, quem relata o projeto é outra pessoa e quem era o relator original fará o seu voto vencido. E, portanto, mas no Tribunal Constitucional eu evitaria comentar, porque não sei bem também qual é o estado da arte e como é que essa questão está agora a ser encarada, pese embora a letra da lei. Quanto às garantias de defesa, o excesso de garantias de defesa, eu acho sempre que é uma abordagem, falar de garantias de defesa pelo lado do excesso é uma abordagem que está a ser feita da forma errada, não é? Tem que se ver o que é que está a prejudicar o normal funcionamento da justiça, mas dizer que há um excesso de garantias, para mim é logo um começo que não começaria por aí. Uma posição demasiado ativista, de autocontenção, isso para nós, juízes do contencioso administrativo, é-nos muito familiar. Repare, quando nós julgamos ou decidimos processo em que o que está em causa é uma atuação administrativa que foi proferida no âmbito dos poderes discricionários ou da margem de livre apreciação, no fundo, não querendo comparar, mas a lógica até é um bocadinho semelhante à margem de livre conformação do que o legislador também tem e que depois o Tribunal Constitucional também vai avaliar se ficou dentro de quê. Não é essa margem de livre apreciação que o Tribunal Constitucional vai sindicar e nós não sindicamos também a discricionariedade. Vamos sindicar os elementos vinculativos para a tomada desse tipo de decisão. E, portanto, o juiz administrativo, assim como me parece o juiz constitucional, será sempre, mas é perante cada caso, ou poderá ser acusado de ter ido além ou ter ficado aquém. É esse equilíbrio que é difícil, mas eu acho que é isso que nos é pedido. Tem que ser ao abrigo do princípio da separação de poderes, no estrito cumprimento
desse princípio. Enfim, a motivação que me levou a aceitar a candidatura é porque, de facto, eu acho que é uma carreira, não podia aspirar a ser juíza do Tribunal Constitucional. Julgo, enfim, será o culminado de uma carreira que a mim me tem dado muitas alegrias, mas, enfim, tem-me saído também de muito trabalho e esforço e, portanto, fiquei muito contente e espero mesmo estar à altura de mais esta responsabilidade e deste desafio. Senhor Deputado, eu julgo que as perguntas do Sr. Deputado Pereira Pinto se dirigem mais... Eu acho que se dirigem mais a este Parlamento, não é? Está um processo de revisão constitucional em curso, parece que ficou interrompido naturalmente, mas será retomado. Eu acho que essas opções sobre uma Constituição mais aberta e menos ideológica terá que ser discutido por Vossas Excelências. A mim caberá ser guardiã da Constituição, da atual e da que resulta das revisões constitucionais. A degradação das instituições que a senhora deputada da Iniciativa Liberal referiu, eu, da minha parte, espero contribuir para dignificar. Tenho feito isso e, portanto, é com isso que poderão contar, com o meu grão de areia de contributo nesse sentido. Quanto à igualdade de género, espero também contribuir, mas repare, não me ofende nada de ter sido dessa forma que a notícia saiu, por 2 motivos. Primeiro, porque não sou a única juíza, e ainda bem, que há no nosso país. E, portanto, de entre várias juízas, se fui a escolhida, sendo mulher, outros valores, outras ponderações terão sido feitas. E depois, porque acho de facto que é muito importante esse equilíbrio. E digo-lhe, venho de uma família em que as mulheres não estudaram. E, portanto, todas nós, e neste caso aqui, acho que é muito importante não colocarmos isso num segundo plano. Não pode ser o determinante, seguramente, não é? São cargos que exigem preparação técnica, experiência, seguramente, mas eu não me ponho em causa por ser mulher, eu não ponho em causa a minha preparação técnica por ser mulher. Aliás, se o equilíbrio tivesse sido buscado ao contrário, e se tivesse aqui um homem, imagino que o Tribunal Constitucional tinha 9 mulheres e 3 homens, como é agora ao contrário, e tivessem chamado agora um homem para este lugar, a pergunta não estava a ser feita. E eu tenho 3 minutos ainda para... dois, não é? A questão do recurso de amparo... Eu vou beber um bocadinho de água. Tem que ter mais tempo. Não faço questão. A questão do recurso de amparo é uma questão recorrente. É muito interessante, doutrinariamente, e julgo que até neste processo de revisão constitucional foi também colocado por alguns grupos parlamentares. Essa questão do recurso de amparo prende-se muito também com a crítica e com o que falou a doutora Mónica Quintela, de uma interpretação muito restritiva de que o Tribunal Constitucional é acusado na admissão que faz dos processos de fiscalização concreta. Julgo até que o professor Rui Medeiros, num texto muito recente, encontra uma solução que, no fundo, seria, bom, ou se mexe na Constituição ou na lei ordinária para que o Tribunal Constitucional não possa continuar a ser tão restritivo, ou então admite, assim, mas tudo numa lógica do seguinte, eu julgo que o sistema está ainda assim equilibrado e qualquer mudança não pode desequilibrar, ou seja, que tenha em conta o que existe e a capacidade de resposta das instituições para promover estas alterações, mas como princípio sim. O acesso à proteção dos direitos fundamentais e o acesso dos cidadãos é sempre, como princípio, nunca será dizer que não devemos procurar um maior, não é uma maior tutela judicial efetiva também a esse nível. Agora, cabe a Vossas Excelências, também diria, na parte que toca ao Tribunal Constitucional. A senhora deputada, conheço as críticas que são feitas à jurisprudência, conheço a jurisprudência também do Tribunal, o que lhe posso dizer é que estarei atenta. Pergunta à senhora Conselheira se deu por concluída a sua intervenção final. Agradeço-lhe. Renovo os votos de felicidades para a eleição que ocorrerá no dia 30. Agradeço às senhoras e senhores deputados. Damos por concluída esta audição. Faremos um intervalo de 5 minutos e depois retomaremos a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigada, senhora Conselheira, e muitas felicidades. Agradeço a todos. Muito obrigada.